Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Bom, o Álvaro mandou aqui no canal perguntando sobre essa passagem que é obscura. Primeiro de tudo, Álvaro, parabéns, porque é uma dúvida muito válida e significa que você está lendo com atenção e não está deixando passar nada, né? Vou fazer uma confissão para você. Primeira vez que eu li isso daqui, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, até a 10ª vez, talvez, que é a vez que eu li no canal quando eu gravei os vídeos, ou eu não tinha visto esta passagem, ou, como quando eu gravei os vídeos, eu até vi, sublinhei, ó, na minha edição aqui, coloquei um pontinho de interrogação, né? Então é a mesma questão que eu tinha quando eu gravei os vídeos lá 2 anos atrás, né? E aí, por incentivo da pergunta do Álvaro, eu decidi tentar buscar uma resposta, né? Ora, vamos lá, eu vou te ajudar um pouco no processo de busca de resposta, te dizer o que eu uso, né? Quando uma coisa é muito estranha, então, por exemplo, aqui eu busco a ajuda de tradutores em inglês, ok? Que é a língua que eu domino. Às vezes eu vou pro francês, né? Pro espanhol, que são línguas que dá mais ou menos para entender aí. Por quê? Né? Como assim eu vou recorrer a um tradutor, sendo que o livro foi escrito em português? Ora, o tradutor, ele é um leitor muito qualificado. Eu ouso dizer que o tradutor, ele é mais qualificado do que a grande maioria dos críticos, dos especialistas até em Machado de Assis, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem que saber muito bem o que Machado de Assis quer dizer ali, ou pelo menos ter uma boa teoria para poder passar para outro idioma, né? Então, às vezes, adianta isso. Então, primeiro de tudo, eu fui para o inglês, e no inglês está o seguinte... por que eu não cumpri esse destino? Lembre-se que, para dar um pouco de contexto, né? O tio Cosme estava falando o seguinte: anda lá, meu rapaz, volta-me papa, né? E aí o Bentinho pensa consigo mesmo, ou o Dom Casmurro, já velho, pensa consigo mesmo: ah, por que não cumprir esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século. Em inglês está o seguinte: why didn't I fulfill this desire? After Napoleon, Lieutenant and Emperor, in this century all destinies are possible. Então o tradutor aqui nos ajuda de uma forma bem legal, porque todos os destinos estão neste século, no sentido de todos os destinos estão aqui, possíveis neste século, né? A propósito, isso eu chequei em 3 edições diferentes, 3 traduções diferentes para o inglês, né? Então na outra tradução tá: why did I not accomplish this ambition? Porque eu não conquistei essa ambição. After Napoleon, Lieutenant and Emperor, depois do Napoleão, tenente e imperador. In this century, neste século, all destinies are possible. Todos os destinos são possíveis, né? Exatamente como o outro traduziu. E aí uma terceira tradução também foi exatamente isso. Isso nos dá uma pista muito boa, né? Porque, poxa, se 3 tradutores foram para esse lado, e claro, o verbo estar pode ter esse sentido. Só que, é claro, isso é um passo na nossa descoberta da questão, né? Mesmo se for assim, por que eu não cumpri esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos são possíveis neste século. Tá, melhorou, mas como assim Napoleão, tenente e imperador? Para isso, o próximo passo na nossa investigação, nós temos que pensar na vida de Napoleão, né? Então você pega lá, você abre na Wikipédia mesmo, e você vai saber que Napoleão começou a sua carreira militar como tenente. Ok? Então eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ao se formar em setembro de 1785, Bonaparte foi oficializado como segundo tenente no regime de artilharia. Aí ele serviu em depois da Revolução, tirou quase 2 anos e continua a história dele. Então,
Bom, tenente, aqui ó, perceba, outra linha de investigação. A gente tem que lembrar, se a gente não souber, da hierarquia militar. Tenente não é um posto super lá em cima, ok? Então, ele tá chamando Napoleão de tenente, quando ele começou a sua carreira militar, e imperador, que é o máximo que ele chegou a ser, né? Ele queria ser imperador do mundo, né? Agora as coisas ficam mais interessantes, né? Mas mesmo assim a gente precisa de um impulso extra de interpretação. Depois de Napoleão, que foi tenente e chegou a imperador, todos os destinos nesse século são possíveis. Em outras palavras, Napoleão nos mostrou que tudo é possível, né? Parênteses aqui. É incrível como hoje em dia as pessoas encaram Napoleão como se fosse só um cara louco, né? Ele foi um dos maiores gênios de todos os tempos, né? O século do Machado de Assis reconhecia isso. As pessoas liam sobre Napoleão, as pessoas falavam sobre Napoleão, as pessoas amavam, odiavam Napoleão, as pessoas admiravam Napoleão, né? Bom, por que não cumprir esse desejo? Porque se uma pessoa chega para você e fala, ó, você vai ser papa, né? Vai lá e seja papa. Bom, é uma coisa fora da realidade, né? Bom, na nossa idade moderna a gente tem essa ingenuidade de pensar que é muito fácil ser uma coisa desse tipo, né? Mas é a criança falando assim, eu vou ser... Nos Estados Unidos tem muito disso. O que você vai ser? Eu quero ser presidente quando eu crescer, né? Bom, basicamente, então, a história é a seguinte. O tio Cosmo falou, vai lá, anda e seja papa. E aí você pensa, nossa, papa, imagine. Mas aí o argumento é, olha, depois do que o Napoleão nos mostrou, que você pode sair de tenente, de um mero tenente para imperador, qualquer coisa é possível neste século, ok? Por oposição ao quê? Oposição a imperador se você já nasceu na nobreza, você já tinha uma certa influência, etc, etc. Não é essa ascensão vertiginosa, né? A última questão que nos resta é em que sentido ele está falando esse por que não cumprir esse desejo, né? Teria duas interpretações. Primeira, ele está perguntando para você, sabe por que eu não cumpri esse desejo? Porque depois de Napoleão tudo é possível. Então eu decidi não ser padre, né? Então eu decidi seguir o meu próprio destino como Napoleão seguiu o destino dele. Essa é uma interpretação possível. Mas a interpretação que eu mais gosto e eu acho mais provável é o Dom Casmurro já velho, tendo vivido a vida dele, ele não é nada agora, né? E ele sofreu tudo que ele sofreu com a Capitu. E aí ele pensa, por que eu não segui esse destino? Era possível, sim, com certeza era possível. Depois de Napoleão, claro que qualquer um pode fazer qualquer coisa. O poder estava nas minhas mãos, eu poderia ter sido papa, ok? Uma vez que eu te dei essa interpretação final, lembre-se, não leve muito a sério o Dom Casmurro, né? É claro que ele tá pensando assim como, eu fico pensando às vezes, nossa, imagine se eu fosse, sei lá, um cantor famoso. Mas eu nunca que vou, mesmo se eu pudesse voltar no tempo, eu ia fazer todo o esforço para ser um cantor. Da onde que é isso? É só porque eu pensei num camarim que tinha lá um bolo de chocolate, sei lá. Mas é nesse sentido, né? Ele só tá simplesmente divagando como ele gosta de fazer. Divagando sem compromisso, sem responsabilidade, né? O tio Cosme falando, anda lá, meu rapaz, volta-me papa. O Dom Casmurro, velho, escrevendo, né? Por que eu não cumpri esse desejo? Depois de Napoleão, tenente e imperador, todos os destinos estão neste século.